Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui para mais um episódio do Infinitas Letras, Fluxos Atemporais, segunda temporada. Hoje é o nosso penúltimo episódio dessa temporada. O episódio número 24, se não estou enganada, é isso mesmo. 24. E para quem está chegando aqui agora, esse é um programa em que a gente sempre fala sobre escrita, processos criativos, processos artísticos, a partir de algum tipo de sistema simbólico. E nessa temporada nós estamos falando a partir de um oráculo que eu fiz download. Então, se você está chegando aqui agora completamente perdido, por favor, volte alguns episódios atrás para você entender de quem foi essa história 24. toda. Volte 24 casas. 24 casas. E a gente tem começado esses programas lendo trechos dos nossos textos, dos textos que a gente escreve, para vocês conhecerem o nosso trabalho. E a gente sempre procura escolher trechos que têm a ver, de alguma forma, com a carta que vai ser a base, o tema do programa, que vai dar o tema do programa, que vai inspirar o programa. Então, hoje quem vai ler é a Cláudia, e aí eu passo a bola para ela, também que eu esteja apontando para o lugar certo. Cláudia, por favor. Bom, gente, eu vou ler mais um trechinho do Mistérios da Bússola Azul, que é um livro muito querido. Eu espero que ele se autoexplique, porque é bem no meio do livro, então, enfim, eu não vou ficar dando muita explicação, vamos ver se o capítulo funciona sozinho, tá? É um trechinho um pouco grande, mas vamos lá. Quando Nina despertou, estava sozinha em uma grande sala redonda, forrada de tapetes e almofadas. Já havia perdido a conta de quantas vezes desmaiara ao longo da sua aventura, e o que mais lamentava era a dor de cabeça que sentia cada vez que recobrava a lucidez depois desses apagões. Será que essas coisas, será que essas coisas que acontecem comigo não poderiam vir com menos drama? Imaginando a resposta de Dona Catarina para aquela pergunta, concluiu que era melhor se habituar. Pôs-se a reparar nos detalhes daquele espaço. Cortinas transparentes e coloridas pendiam do teto até o chão, criando uma atmosfera aconchegante e misteriosa. Havia um delicioso perfume no ar, tão suave que ela não conseguia identificar do que era. O tom das paredes, variando entre o rosado suave e o violeta, mesclava-se às cores das cortinas, em um efeito semelhante ao da película multicolorida da entrada do templo. Entre o momento em que cruzara o limiar e o presente, havia um hiato. Não se lembrava de nada. Ao se levantar, surpreendeu-se com a ausência de dores nas plantas dos pés. Suas feridas estavam cicatrizadas. E não era só isso. Sua pele estava mais macia e, por baixo da sua capa, Nina, agora, usava um vestido de tecido aveludado. Imediatamente procurou pela espada e encontrou-a intacta, sobre uma almofada, junto com sua bolsa. Explorou um pouco mais o espaço, que era como uma festa aos sentidos. O teto abobadado era composto por lindos desenhos, mandalas feitas a partir de flores que se multiplicavam em suas formas, uma por dentro da outra, como um grande rendado. Ao redor da sala, em paredes arredondadas, pequenos prismas deixavam entrar uma luz límpida e colorida, criando um efeito encantador. O chão era branco, coberto de almofadas, e bem no centro havia um grande desenho feito dentro de um círculo, uma espécie de flor de lótus, síntese magética da forma do próprio templo. Contemplou por uns minutos, percebendo que ora se parecia uma flor, ora uma chama. As pétalas levando para o alto, as raízes chamando para baixo. Aproximou-se de uma das janelas e viu que estava muito acima do solo, e ali do alto tinha acesso a uma vista deslumbrante. Caminhando até o lado oposto da sala, notou uma inclinação quase imperceptível. Pensou tratar-se apenas de uma impressão, mas repetiu o movimento e constatou que sim, havia uma pequena instabilidade. Andou até outra parte da sala, onde encontrou uma bandeja com frutas, cereais, tortas e outras delícias, além de uma jarra cheia de uma bebida desconhecida. O achado despertou sua fome e, supondo que poderia servir-se, provou cada uma das iguarias dispostas no pequeno banquete. E estava delicioso, como tudo ali. A cada mordida sentia seu corpo revitalizado. Agradeceu aquela abundância, mesmo sem entender sua origem. Não tinha a menor ideia de como aquilo a levaria até Léo, mas já havia entendido que naquele mundo as respostas vinham de outras formas. Às vezes era necessário esperar. Aproximando-se de uma janela, pôs-se a contemplar o pôr do sol.
quando um pássaro passou voando em rasante e levou-a ao chão de tanto susto. Era um pássaro imenso, o maior que ela já havia visto. Mesmo depois, quando já estava longe, Nina ainda podia ver sua cabeça arredondada, branca e repleta de penachos. Seu voo era majestoso, cobria toda a planície com a liberdade que apenas seres dessa natureza podem experimentar. Esse poder trouxe à tona um desassossego que acompanhava Nina onde quer que ela estivesse. Uma torre. Seria aquela uma prisão? Lembrou-se das princesas encarceradas dos contos de fadas, diáfanas representantes do feminino, fadadas à imobilidade. Esperar era, à luz do seu tempo, um crime inafiançável. Passividade, conformismo, condenação. E então, o que ela esperava ali? Por que não agia? O que estaria se tornando? Uma sacerdotisa do corpo, como tantas que te precederam. A voz ecoou pelo espaço, a mesma que ouvira ao despertar, que imaginava ser apenas eco de algum rabicho de sonho. Apurou a escuta e outras vozes lhe chegavam aos ouvidos. Como em um coral ricamente orquestrado, aos poucos foram mostrando de onde vinham, revelando a Nina que não estava sozinha naquela sala circular. Estava no centro de um círculo de mulheres, todas nuas, a não ser por alguns adereços. Todas mais velhas, exibindo mais variados corpos, de uma beleza ímpar, e irradiando vitalidade. Uma delas, que para Nina lembrava uma roqueira dos anos 70, aproximou-se e pediu: "Podemos continuar a cura? Agora que você acordou, tudo será mais fácil." E sorriu. Nina ainda se mostrava receosa frente a convites inusitados. A memória do ocorrido ainda lhe dava calafrios. Por mais que os sentidos lhe indicassem que aquele era um lugar seguro, ainda não tinha certeza. As mulheres não insistiram. Apenas ficaram ali, entoando bem baixinho uma suave melodia. "Não faremos nada sem o seu consentimento", tranquilizou a sacerdotisa. "Tome o tempo que precisar. Você é a nossa hóspede." Nina agradeceu com um suspiro. Fechou os olhos, deixando-se levar pelo cântico, e chegou novamente àquela fogueira. A menina sorriu para ela. "Vai, brinca, é gostoso", ela disse. "Ainda não tenho certeza", Nina respondeu. "Vai, dança, por favor, dança." Em um novo suspiro involuntário, Nina confiou no que o próprio corpo lhe dizia e se entregou. A sacerdotisa, então, começou a massagear-lhe os pés. Outra anciã, também mediante sua permissão, amparou-lhe as costas delicadamente, enquanto as demais seguiam entoando aquele canto ritual. 1, 2, depois 3 tambores tocavam em ritmos alternados, e aquela batida surtia um efeito delicioso. Às vezes a percussão parava e apenas uma flauta continuava a melodia, acompanhando o coro de vozes. Nina deixou-se levar pelo carinho, sentindo que naquela massagem algo mais era tocado, movido, transmutado. Então viu uma grande fogueira e gritos. Novamente viu o cenário onde resgatara Madalene das teias, as tantas vidas condenadas por buscarem o conhecimento, queimadas apenas por viverem plenamente a sabedoria que emana da terra, da mãe, do vermelho sangue. Na força daquele círculo protetor, aquela memória mostrou algo mais. Em seu passado, o pior não foi ter sido vítima de um destino inexorável, da queima irreversível de seu templo sagrado. O que ela viu de mais nefasto, algo que entrara nela como um veneno, alguma mentira que fizera com que acreditasse que sim, merecia aquele castigo. Por isso, ao contrário de suas bravas irmãs, que selaram aos gritos um juramento de fazer renascer a magia em um tempo futuro, resignara-se no silêncio e aceitara o massacre, imersa na culpa de quem colhe um fruto inevitável, porque antes colher o proibido. O subversivo, a irreverência. A desobediência é um falso Deus criado à imagem e semelhança da sombra. O canto daquele círculo penetrava nessas memórias e Nina sentia a música entrando em seu sangue como uma barca dourada. Por onde passava, arrastava consigo o ressentimento de ter sido ela mesma sua primeira algoz, abrindo espaço para tantos e tantos abusos que depois lhe ocorreram. Mas a sacerdotisa que um dia havia sido, seguiu emitindo sinais, desenhando os traços da sua existência. Nos subterrâneos da sua personalidade, muito além de quem Nina pensava ser,
Essa força cavava espaço feito água quente em carne viva. Buscava reconstruir códigos antigos, emergindo sem aviso em atos estranhos, onde a culpa não encontrava morada e o amor encontrava caminho para renascer e expandir. A visão então percorreu as chamas de uma outra fogueira, um tempo em que ela e Léo dividiam o amor pela vida e pela terra. Eram eles, mas também outras faces, outras histórias penduradas no fio do tempo, vibrando a mesma conexão, os mesmos arrepios, parceria de tantas eras. O sonho correu até o tempo de agora, trazendo-lhes delírios da noite em Rio das Pinhas. O sorriso rasgado de Léo congelou-se em um campo de sonho, e o que ela sentiu não foi saudade, foi certeza, certeza de um reencontro. Seus pés ainda recebiam o presente do toque, suas costas um amparo. O espinho das tristes memórias, agora arrancado, ainda lhe doía na coluna, bem à altura do peito. Mas o pulso daquele cântico desatava nós ancestrais. E Nina se permitiu ter o corpo remodelado nesse novo estado de espírito, trazendo de volta a força da sacerdotisa, enquanto ainda ouvia a melodia e o poema dito pelas vozes de uma estranha cantilena. Vida, pulso, fora, dentro. Expira, inspira, claro, escuro, alto, sonho. Contrações. Conto mar. A espera, moça bonita, a entrelinha do verbo, é o tempo útero onde se desenha a magia. Matéria da poesia onde a música ganha o salto, onde o fogo transmuta o ato. Corpo dádiva de fúrias, lagos, vulcões e outros afetos. Ah, nossa fêmea terra, bailarina azul da eterna dança das eras. Suburbano coração que acolheu o incompleto. Vida humana ainda em curso, de suas dores e imperfeições, sucessivos fracassos. A queda, Nina, a grande queda, nunca foi um castigo, condenação ao pecado. Ela, é ela a grande prova de amor, eterna tentativa, o primeiro grande sim. É cair que dispara a aventura, a grande procura, cura do diamante. Porque no baixo reflete-se o alto, e a vida presente da eternidade é a passagem generosa para além da dualidade, da ilusão do sofrimento e da escuridão. É festa para quem sabe a dança. Porque o riso, bailarina, é o grande néctar da eternidade. Sua graça é o grande antídoto de todo temor. E seu corpo, sagrado templo, ponto médio entre o ser e não ser, é somente amor e evolução. Toma força do grande vazio. Nele vivem as estrelas semente, constelações de sonhos, guardiãs do destino. Eu acho que a gente nem precisa falar da carta hoje, depois desse trecho. Não, gente, calma, vamos por partes, né? Eu vou apresentar a carta, mas eu acho que fica meio impossível não ver conexão entre a carta e o texto. Eu acho meio impossível. Mas, enfim, vou apresentar a carta para as pessoas fazerem suas próprias associações. A carta de hoje é o Grimório. E o Grimório é uma carta que, na verdade, quando eu apresento assim para alguém, eu costumo dizer que é a última carta do oráculo em si. Não é a última, porque, assim, em termos materiais, não é a última. Existe a carta que vai ser a carta do último programa, que é essa aqui, Festa na Floresta. Mas como assim a última? Enfim, a última porque é a última que traz um momento de processo em que você ainda está processando, como dizem os momentos de processo, você ainda está lidando com questões do que a gente veio falando até agora, né? Então, a gente vem falando, que você construiu um outro eu, e aí tem que lidar com essas versões passadas, e aí depois disso você precisa de encontrar um refúgio, e aí nesse refúgio você, de repente, consegue integrar melhor o seu passado, para ver como é que vai funcionar no presente, e aí você entende seu caminho. Quer dizer, você está lidando com essa história toda ainda nessa carta de hoje. E a próxima carta vai ser mais um fechamento. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante para apresentar essa carta dizer que ela é meio que a chegada de todos os programas no que diz respeito ao oráculo, sabe?
É como se ela fosse assim, o motivo pelo qual teve que se passar por tudo isso e o motivo pelo qual teve que se experimentar todos esses ângulos de uma mesma questão em todos os naipes que a gente viu aqui. E aí, quando isso é expresso na forma de grimório, o motivo para ter passado por tudo isso é entender que existe um conhecimento, existem informações que são adquiridas por meio da experiência, do experienciar, a gente já falou muito em relação a isso, enfim, aqui também, mas existem informações que passam a ser conhecimento quando a gente experimenta alguma coisa, né? Por conta das experiências que a gente vai passando na vida, e que afetam a cada ser humano, a cada pessoa, de formas completamente diferentes. Então, isso significa que cada um vai ter um conhecimento completamente diferente, baseado nessas informações, nesses dados, nessas experiências, enfim. E aí a proposta, né, assim, a visão que o oráculo propõe é que o conhecimento de cada um é fundamental para que a gente consiga construir uma convivência harmoniosa. Cada um tem com o que colaborar nessa terra, nessa comunidade de seres humanos, desde que reconheça e dê valor ao próprio conhecimento que suas experiências lhe deram. Isso é mais ou menos como se fosse o ponto final da jornada. Não é exatamente o ponto final, porque na outra carta não vou dar muito spoiler. Mas eu não sei se eu congelei aí, não sei porque você congelou, e aí não sei, tudo meio assim. A imagem congelou, mas o som mas segue. É o motivo pelo qual a gente passa por todo esse processo. Ah, tá. Mas é o motivo pelo qual eu vi que você congelou. Eu falei, bom, quando ela congela, na verdade, sou eu que congelo. Enfim, mas essa questão de reconhecer qual foi o conhecimento que as experiências que você teve ao longo de toda a sua vida te trouxe e entender que esse conhecimento é fundamental em colaboração com outros seres humanos, é fundamental que ele seja expressado e que você dê valor a ele em primeiro lugar, né? Antes de qualquer coisa, é como se isso fosse o resumo de tudo que a gente tem visto aqui, né? Como se fosse o objetivo, o final do caminho do oráculo, alguma coisa assim. Não é a última coisa que acontece na historinha do oráculo, mas é o objetivo. Por isso que é tão importante dar essa pausa antes de apresentar os elementos da carta. E aí, a carta em si é uma confusão, né? Porque são vários elementos que, enfim, são várias linhas, curvas, assim, nas duas cores que tem todas as cartas desse oráculo, que é um marrom avermelhado e um azul, e aí várias linhas, assim, completamente você olha, você pode ver 1000 desenhos, né, nessas linhas convergentes aí, algumas não, algumas são mais paralelas, mas tudo muito curvo, tudo muito. Você pode ver uma floresta, você pode ver flores, você pode ver pessoas brigando, você pode ver nadas, também muitos nadas, mas no meio das linhas, assim, na parte esquerda da carta, está escrita a palavra Grimório. E não sei se vai dar para ver, assim, que a gente vai vendo o vídeo. Mas está escrito direitinho a palavra Grimório, assim, de um jeito meio, né? Igual as linhas. E essa imagem simboliza, representa um pouco essa história de ter que cavucar as experiências e chegar a uma síntese de todas as experiências e entender que ali tem um conhecimento e que esse conhecimento é útil para o mundo, né? E a frase, para mim, é a coisa mais especial dessa carta, que diz: sei o que sei, aplico o que sei. Então, e é para ser uma frase simples mesmo, né? Então, essa história de você se comprometer com o conhecimento de que maneira? Não é uma proposta de, eu nunca mais vou estudar, eu nunca mais vou fazer faculdade, não existem conhecimentos técnicos, porque às vezes quando eu falo dessa carta, o pessoal fala, tá bom, então todo mundo sabe, mas a gente não está falando desse nível de conhecimento técnico, nem de nenhum tipo de formação. A gente está falando da importância de valorizar o conhecimento acumulado como experiência vivida e que pode, portanto, colaborar com o mundo, pode colaborar com outras pessoas, pode colaborar com outros seres humanos. E, às vezes, o conhecimento técnico, inclusive, ele fica tão gigante
e tão assim, comercializável, que parece que ele pode substituir esse conhecimento experiencial, né? Parece que você pode se encher de diplomas e cursos e coisas e esquecer o que a sua experiência te trouxe. Ou parece que se você não tiver os tais diplomas e cursos e coisas, você não tem nenhum conhecimento com que contribuir para o mundo, né? De qualquer maneira, tem ou não os diplomas e cursos e coisas mais formais, é muito difícil valorizar esse conhecimento que vem de dentro, né? E aí o seu texto fala disso várias vezes, de várias maneiras, porque o conhecimento não é só, também tem esse preconceito, né? Não é só uma coisa que eu consigo dizer, eu aprendi que. É um conhecimento que passa pelo corpo, passa pelo nível energético, passa pelas expressões emocionais, passa por várias coisas, não é? Nem sempre ele é verbal. Às vezes ele é muito não verbal. E o conhecimento técnico tende a ser muito verbal, né? Mas, de qualquer maneira, ele está ali para contribuir. Ele é um resumo de tudo que você pode ser para o mundo, né? Do seu lugar no mundo. Então, essa frase, sei o que sei, aplico o que sei, na parte do aplico o que sei, é como se a carta dissesse assim, olha, você começa aplicando em si mesmo, claro, porque é difícil. Às vezes você está tão ido, tão entregue a essas coisas técnicas e acadêmicas, ou não precisa ser técnico ou acadêmico, mas o que os outros dizem, às vezes cheios de razão, com base nos seus próprios conhecimentos e experiências, que é difícil ouvir a voz do que eu deveria estar aplicando na minha própria vida. Às vezes a gente tem medo de ouvir a voz do que deveria estar aplicando na própria vida. E aí prefere ouvir a voz das outras pessoas. Mas, além disso, quando você chega num ponto que eu acho que nessa historinha que a gente está contando, a personagem aqui do oráculo já chegou, quando você chega num ponto em que você consegue aplicar esse conhecimento para você, a carta também te convida a aplicar para o mundo. Tipo assim, quem é você na fila do pão em termos do que você realmente tem para oferecer? Não pensando mais do ponto de vista de qual é a minha missão e que também é importante, ou propósito, ou direção, ou projeto, mas pensando do ponto de vista, tá, tudo bem. Independentemente de ser espiritual ou não, eu posso ter esse projeto, mas será que eu tenho condições de realizar esse projeto? E aí, quando você começa a encarar o conhecimento experiencial, nesse nível que eu estou falando aqui, você sabe se tem condições ou não e do que você vai ter que correr atrás. E às vezes, inclusive, vem uma vontade de parar de brigar com certas coisas, porque você meio que se olha e fala, poxa, eu dou para isso, mas eu não dou para aquilo. É um outro nível de conhecimento de si, né? Dou para, é estranho. Eu dou para isso, eu sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. E essa briga, às vezes, que a gente tem quando acha que é tudo técnico e pode vir de fora, de querer ser melhor, né? Ela fica um pouco menos ansiosa quando a gente se conhece no nível do que as nossas experiências nos trouxeram, né? Então é basicamente isso. Eu tenho umas coisas muito legais para contar sobre a imagem do Grimório, mas eu quero te ouvir primeiro. Eu ia te perguntar por que chama Grimório, mas então deixa eu falar e depois você fala do Grimório. Porque é um nome muito específico, né? Não é assim, conhecimento interior, é Grimório. Assim. Não. É um nome bem específico, está relacionado à bruxaria, está relacionado aos tamanhos, está relacionado a feitiçarias. Eu acho que essa altura do campeonato, quem acompanha a gente, né, já percebeu que a gente tem um pé aí, outro na casca de banana. Então, eu achei legal que você fez esse disclaimer aí de que a gente não está falando desse achismo, né? Porque é importante nos tempos atuais a gente explicar o que também não é a carta, né? Porque tem muita gente aí trazendo conhecimento da Universidade das Vozes da Minha Cabeça, né? Que na verdade não é um conhecimento interno, é uma replicação de uma influência externa, né? Então tem muito mais conectado que a pessoa anda ouvindo aí nos grupos de WhatsApp e mesmo, enfim, qualquer grupo de WhatsApp, né? Esse mundo influencer. E eu quis trazer isso, se você já trouxe, mas eu quero reforçar isso para dizer o que não é também, né? A gente validar o conhecimento interior não é assim, eu acho isso, então tá valendo, né? E não tem fundamento nenhum. Então, o que tem fundamento? O que vem de dentro e tem fundamento? Né? Porque se não é uma replicação de uma mentira. Então, assim, eu queria dizer que isso não é isso ou conhecimento externo.
São as duas coisas juntas, né? Mas também não eu só o que vem de fora me valida. Então, eu queria trazer isso até para o campo da escrita, especialmente esse livro, para mim, né, que foi, acho que de tudo que eu já escrevi, foi o livro que mais me pediu mesmo esse conhecimento interno. Primeiro porque eu estava criando um mundo que não existia, né? Porque fantasia você cria um mundo que não existe. Eu criando nesse livro, mas qualquer escritora de ficção científica, de fantasia, Sim. às vezes até você se vale de coisas que existem, né? Conhecimentos que existem. Não é que sai tudo cai tudo do lustre, mas tem partes dessa escrita que você tem que adentrar e ver o que tem lá dentro, né? Tomar contato com isso. E aí tem uma coisa legal, eu tenho estudado imersão, né, técnica de imersão como uma técnica também de tomar contato com esse conhecimento profundo, tá? Para não ficar muito assim, o que eu sei, o que... Não, é um conhecimento que a gente vai buscar lá nas nossas profundezas, sejam experiências, seja... eu não vou nem falar de vidas passadas, porque aí já entra no campo da crença, né? Mas há alguns conhecimentos que a gente colhe que são mais intuitivos, que são mais de conexão mesmo. E quando a gente se coloca sinceramente nessa busca, também se valendo de conhecimentos externos, né, e pesquisando e conversando com as pessoas, em determinado momento, algo dentro se abre. Eu acho que é essa a diferença, né? A gente não falar assim, ai, que coisa esquisita é essa que está aparecendo de dentro de mim ou de fora, ou, né, não sei de onde vem exatamente, mas essas coisas que chegam porque a gente está ali se debruçando sobre aquilo, né? Como que você escreve um livro para falar de um mundo que não existe? Ou que existe em algum lugar e você vai lá ver como é que é, e esse lugar é dentro, esse lugar é no profundo. Se você não valida o que você está vendo, como é que você vai escrever? Né? E eu passei por isso, eu atravessei isso, porque várias coisas que eu via na minha, né, dentro dessa imersão no meu próprio mundo, me dava um medo, assim, de falar assim, ai, que vão achar isso uma bobagem tão grande, ai, vão achar que isso é bobo, ai, vão achar que isso... E aí, se não existe um lugar de falar assim, olha, se é o que veio, né, se é esse o conhecimento que veio, se é essa imagem que veio, é isso, valida isso. Né? Então, existia aí uma validação constante, uma necessidade de validação constante disso que vinha. E aí eu estou falando aí de imagens, cenários, de histórias, mas isso também pode ser um conhecimento que vem, né? E já aconteceu, não sei se já aconteceu com você, né? De escrever coisas, eu falo, gente, mas o que é isso que eu estou escrevendo? Aí depois você vai pesquisar, o negócio existe, o negócio faz sentido, né? Eu estou lembrando da nossa conversa. A gente estava conversando sobre, né? Isso aconteceu agora comigo no livro que eu estou escrevendo, que eu estava escrevendo sobre uma possível Nova York afundada, né? E eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, eu já devo ter lido em alguma ficção científica, mas eu não sabia. Eu não gosto muito de extrapolar na ficção científica e encontrar uma explicação dentro do livro. Eu gosto mais quando a coisa ecoa as características ambientais do planeta Terra. Assim, se eu estou dizendo que daqui a 500 anos isso aconteceu, eu quero que isso seja possível de acontecer daqui a 500 anos. E aí é uma distopia, e aí eu tô lá botando uma determinada característica de Nova York, afundada, não sei o que e tal. E eu, gente, onde é que eu tirei isso? E coloquei outras características no território dos Estados Unidos e não tinha nada noção de se isso era possível. Aí depois eu fui investigar e eu, caraca, de onde é que veio essa informação? Porque tudo era altamente possível e eu não tinha nenhuma noção de que era. Assim, veio a primeira cena e depois a confirmação, que eu acho importante fazer, enfim, se esse for o seu propósito, né? De ter tudo ali checado. Mas eu achei incrível, assim, como isso acontece bastante comigo. E se a gente não vai validando isso, né? Se tudo tem que ser checado antes ou pesquisado antes, a gente perde a conexão com essas imagens que só a gente pode trazer. Né? Por quê? Não que nós sejamos, o que vem de mim, o que vem de todo mundo é especial, porque é único, né? Então, acho que essa carta, ela traz um convite a essa escuta, mas é uma escuta profunda, não é uma escuta superficial,
né? Não é um negócio assim, eu estou replicando o que alguém me falou. Não, é uma escuta. E a escuta passa também por você, pelo menos para mim, né? Duvidar, ou será que é isso mesmo? Ou eu, por exemplo, eu comecei a buscar, não marcadores, eu ia falar marcadores, mas ai, gente. Indicadores? Indicadores, isso, obrigada. Essa palavra. Indicadores de que a coisa. Quando é que essa coisa é genuína ou quando sou eu na minha ansiedade tentando, né, criar um conhecimento que eu digo que vem de dentro, mas na verdade, primeiro, acho que relaxar é muito importante, né? Se eu estou ansiosa, eu já percebi que não tenho acesso a nada muito profundo. Fica aqui na superfície, fica aqui fritando um ovo no cérebro, né? Não tem acesso. Então, primeira coisa é relaxar mesmo, respiração, assim, relaxamento profundo, para conseguir ter acesso a esse conhecimento, né? Que ele pode ser uma síntese de muita coisa que eu já vivi, pode, para quem acredita, ser uma possibilidade de você acessar um conhecimento que é universal mesmo, né? Nessa grande nuvem, nesse drive que existe do conhecimento da humanidade. Eu acredito nisso, né? Que você, por querer acessar isso, vai buscando, e claro, também pesquisando, claro, também buscando o que tem de informação externa. Aí é que tá, é um estado de um grande sim, você não precisa negar o conhecimento externo, mas também não nega o que vem de dentro como síntese de tudo aquilo que você já viu, né? E tem dias que eu sinto que essa porta está muito mais aberta. Tem dias que parece que não tem interno e externo. Exatamente. Tem dias que parece que, uau! Daí eu li, daí eu fiz o curso, daí eu pensei, daí eu tudo junto, né? É muito estranho, é muito bom. E aí a questão dos indicadores, eu tenho indicadores físicos mesmo, eu sinto no corpo, né? Quer ver? Eu vou contar uma coisa, eu tô rindo porque foi um momento muito feliz. Eu falei, né, no programa passado, a gente não gravou na semana passada porque eu estava no Petar. E para quem não sabe, é um parque de cavernas que tem aqui em São Paulo, entre São Paulo e Paraná. E é uma coisa maravilhosa. E, gente, entrar numa caverna é entrar numa biblioteca de informações. Porque para onde você olha tem informações, não só informações geológicas, né, mas informações de sensações e tudo mais. E tem hora que eu olhava para aquelas formas e eu falava, meu Deus, se eu atravessar isso aqui, eu vou dar em outro mundo. Né? Tinham formas ali que eram praticamente assim, entradas de castelos, com um lago na frente. Sabe aqueles castelos medievais que tinham lagos na frente? Eu vi, tinha ali, e era uma formação, e ao mesmo tempo eu olhava para aquilo e falei assim, se eu entrar aqui, o que tem? Né? Antes eu falaria isso meio na brincadeira, né? Mas eu já comecei assim, eu sinto que tem lugares que o meu corpo vibra diferente, eu falo assim, aqui tem uma informação, aqui tem alguma coisa. Se eu passasse o dia olhando para aquilo, com certeza eu ia achar uma história ali. Aí você fala assim, mas onde está essa história? Está ali ou está dentro? E qual é a diferença? Né? Porque mesmo quando a coisa é fora, ela tem coisas externas que servem de chave para você acessar isso dentro. Né? Então, assim, antes eu ficava me perguntando, quando eu era um pouco mais era mais difícil essa relação para mim do fantástico, né? E o que é real, o que não é real. E eu ficava assim, não, mas isso existe ou não existe? Né? Como se o que tem dentro não existisse. E esse conhecimento que a gente acessa dentro, quando a gente está realmente acessando, é uma outra sensação. Não é uma sensação de estar pensando com o cérebro, como normalmente a gente faz, né? Para raciocinar. É uma sensação, assim, é um conhecimento que para mim vem de um outro jeito. Às vezes até não vem com palavras, como né, estava no texto, às vezes vem um movimento, mas e o corpo se amplia, né? Enfim, não estou querendo entrar muito nisso, mas é muito estranho, porque às vezes eu falo assim, gente, de que viagem, né? Aí vem assim, mas uma viagem. Não, mas a informação veio, a história está ali. E aí eu vou pegar essa informação, né? O bom de escrever fantasia, para mim, que eu vivo nesse será que é, será que não é? Antes eu achava que não era. Antes eu achava que era tudo viagem na minha cabeça. Hoje eu falo assim, olha, se é ou não é, tanto faz, porque se isso dá história, é o que está valendo.
que é o meu jeito de acreditar, com uma ressalva de não, né, delirar também. Então, eu fico nesse meio termo, e o fato de estar escrevendo um livro de fantasia me dá permissão para validar essas coisas, sem o risco de estar, né, trazendo aí uma coisa que é verdade, não é verdade. Perder essa necessidade de estar falando a verdade, porque é a minha verdade, né? Isso está dentro de mim. Então, é verdade, eu não minto. Mas se isso é factual, se isso está todo mundo vendo, para o meu trabalho não importa. Importa que eu vejo, que eu valido, que eu consigo escrever e descrever isso, né? E isso vai abrindo portas e às vezes acontece, como você falou do seu livro, de ter confirmação. Você, na hora que está escrevendo, eu vi até o Chico Buarque falando isso numa entrevista, quando ele escreveu, acho que o Irmão Alemão, naquele livro que ele fez, que ele começou a descrever cenários, agora eu não lembro qual era a cidade que se passa o livro, e aí depois quando ele foi, ou alguém falou, existia aqueles lugares lá, né? E aí você fala, como é possível? A pessoa nunca foi no lugar, não ficou lá pesquisando no Google para ver como é que é, e de repente você acessa aquilo, você está escrevendo uma história e você começa a falar de coisas que existem no lugar. De onde vem essa informação? Mas isso acontece. E assim, eu acho que você está falando da fantasia, eu entendo porque que pra gente pode ser mais tranquilo estar nesse gênero. Eu também já escrevi esse gênero. Então a gente sempre tem, acho que pode fluir melhor quando eu escrevo nesse gênero, porque talvez ajude a baixar um pouco a voz que julga se é real ou não. Mas isso funciona em todos os gêneros. Isso funciona. Eu escrevo ficção científica e na ficção científica a comprovação vem de qualquer maneira. E se você quiser escrever não ficção, a comprovação pode vir depois de qualquer maneira. Mas assim, eu tô com um monte de coisa para falar, mas eu não sei nem organizar, e não dá nem tempo. Então, eu vou escolher falar. Eu sei que eu tenho que falar do Grimório. Vou deixar isso para o final. Mas eu vou escolher falar do que acontece quando isso não funfa, como diz minha amiga Laura Espíndola, também uma grande autora. Quando não funfa, ou seja, quando alguma coisa externa, você está lá no processo, porque acabou de acontecer comigo. Eu estou no processo de escrever, já falei aqui antes, o livro 2 e o livro 3 de Incompletos. Aí eu li uma crítica horrorosa de Incompletos. Crítica maravilhosa, mas horrorosa. Se é que vocês me entendem, assim. Detonando o livro. E aí, o que o cara detonava do livro... Eu já tive várias críticas boas e várias críticas ruins, mas essa crítica ruim detonava o livro num lugar onde eu não estava muito segura se eu devia ter feito o que eu fiz. Que para mim, é o pior tipo de crítica. É uma crítica, assim... tinha algumas coisas ali que dava, eu como autora do livro sabia que estavam acontecendo na crítica que ele fez, porque eu decidi inverter a ordem de algumas coisas para dar agilidade para o livro. E enquanto eu estava escrevendo e invertendo, eu estava pensando, cara, isso é muito legal, isso é muito maneiro, isso é exatamente o que eu quero fazer. Pô, mas vai ter gente que não vai entender. Eu pensava, não tinha nem a crítica e nem a publicação ainda, não pensava. Tem gente que não vai entender. Eu pensava, poxa, mas esse livro precisa ser escrito assim, porque a personagem é assim, ela é meio invertida. E o barato é esse, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de perder leitor por causa disso. E aí ficava essas duas forças ali, essas duas forças. Aí passou um tempão, o livro foi publicado, não. E agora, é um tempão mesmo, porque foi em 2016, a gente está em 2021. E aí, agora, eu estou escrevendo a continuação, e aí eu leio uma crítica no meio do processo que me lembra de uma insegurança de se devia ser feito assim. Por que eu estou expondo essas minhas entranhas para vocês nesse momento? Porque eu acho que esse é o tipo de... É porque eu já passei por isso várias vezes, com ou sem crítica externa, mas isso eu achei bem emblemático, assim. Você já está escrevendo lá e dependendo de como foi o processo de escrita do livro, tem uma série de coisas, assim, que não tem nada a ver com a história do livro que você quer conseguir. Lógico que eu quero ser lida, lógico que eu quero que todo mundo entenda,
lógico que eu quero que todo mundo saque, mas assim, incompletos, e eu já sabia disso quando eu estava escrevendo, não é um livro para todo mundo entender. Tipo, ele é um livro meio cutucante, entendeu? Ele não é um livro assim, clássico do gênero, não é? Então, mas eu sabia, tem noção que eu sabia. Mas daí aguentar a consequência de escrever o que eu já sabia vai uma distância, porque tem outras partes de mim que querem outras coisas, entendeu? Inclusive que todo mundo entenda. E por que que eu acho que isso é um caso emblemático aqui na coisa do Grimório? Porque eu acho que é justamente por causa da dificuldade de focar e de aguentar a pemba da tarefa que está diante de você, com tantas outras coisas e necessidades gritando. Eu não sou só escritora, eu também quero carinho das pessoas, eu também quero ser gostada, eu também sou mãe, eu quero várias outras coisas. Focar no trabalho e ver como é que ele precisa ser e destrinchar aquilo ali é um conhecimento que vem de dentro, como você está falando, todas essas cenas. Com intimidade com essas cenas, você começa a ver, pô, isso aqui não é para ser assim, isso aqui é assado. E você se envolve no trabalho de descrever o que é. Mas, às vezes, o que é não é o que o seu ego quer. O que é vai até prejudicar alguma das outras partes que você está cultivando. O que é não vai... Então, pode ser difícil validar por causa disso também, o conhecimento que vem de dentro. O conhecimento que vem de dentro, às vezes, é representado, eu vejo, né, na mídia social e tal, como quase uma panaceia, assim, se você ouvir o que tem de dentro, você sempre vai se sentir gostosinha e fofa por dentro, sabe? Vai ser sempre fofo. Tem a ver com um carinho, mas não é exatamente fofo sempre, como nesse caso, entende? Assim, também é uma coisa com a qual você precisa se alinhar. Também é um compromisso com esse conhecimento. Também é um compromisso no sentido de que, olha, tem essa parada lá e ela não tá aí para, enfim, dar conta dos meus caprichos. E ela não tem nenhum compromisso, mas, assim, se você se alinha com ela, coisas costumam acontecer e começam a acontecer nesse sentido de mini milagres, do universo colaborar, das informações surgirem e enfim. Mas não é uma coisa assim que garante resultado, que é igual a chá de capim-cidreira, sabe? Esse conhecimento interno, que às vezes é muito confundido com ursinho fofo, com chazinho, com uma, sabe? Não é romântico nesse nível. E eu acho que, para mim, assim, no que me afeta, a dificuldade é essa. Eu comecei a escrever, depois que eu li a crítica, eu comecei a escrever os livros, não dá para não ouvir a crítica mais. Porque agora está mais difícil, e eu acho que deve ser de propósito, deve ser alguma coisa que eu tenho que vencer, né? Assim, tipo, eu tenho que pegar e falar, é isso, eu assumi definitivamente um compromisso com a minha proposta. E eu escrevi, isso mesmo, eu vou ficar aqui com essa proposta e não importa, eu não vou tentar controlar quem vai ser o público dessa proposta, se não vai ter nenhum público, mas ela virá o mundo, né? E isso é muito, muito difícil. Então, às vezes, você até sabe qual é o conhecimento, mas o relacionamento com ele nem sempre é fofo, né? Isso é uma das coisas que eu queria falar. Mas porque isso não tá aí para você, né? Tá aí para o mundo. Não é uma coisa que vem para você, para te fazer feliz, para te fazer famosa, para te fazer inteligente, né? Ou, às vezes... sozinho, entendeu? Tipo, não é também uma coisa assim, já que você não conseguiu nada, então toma um chazinho de conhecimento interno. Porque eu vejo o conhecimento interno e o se autoconhecer muito nesse lugar, assim. Faz isso que você vai ficar bem, não faz isso que você vai enfrentar uns conflitos internos muito bizarros, mas vale a pena, porque você vai se reconhecer no mundo com o que você tem. Porque a gente briga às vezes com o que a gente é. Várias vezes, eu acho. Olha e fala assim, olha, eu sei que eu sou isso, eu faço isso bem, é bacana, não estou falando de uma perspectiva utilitarista, mas não gosto disso, quero ser outra coisa. Isso acontece. Então, às vezes, o conhecimento interno não vem na forma do estojo mais fofo que você gostaria, ou
Ah, mas eu não quero ter esse conhecimento interno. Eu quero outro, poxa. Entendeu? Isso acontece também. O que é Grimório? Tá. Porque eu tenho um monte de Grimório, né? Deixa eu mostrar meu Grimório. Grimório, eu abri a Wikipédia para ler. Na Wikipédia, está escrito que Grimórios são coleções medievais de feitiços, rituais e equipamentos mágicos, invariavelmente atribuídas a fontes clássicas hebraicas ou egípcias. Então, a origem do Grimório é egípcia, na verdade. E mais do que essa definição, que é o que a gente trabalha hoje de coleções de medievais de feitiço e tal, na verdade, um grimório é um lugar onde você coloca o conhecimento, onde você sistematiza o conhecimento. É um caderno que tem mais valor do que a anotação, porque você precisava sistematizar o conhecimento de alguma forma, e está relacionado a esses traços mágicos todos, porque porque a magia não se dividia da ciência da mesma maneira quando essa palavra foi concebida, né? Porque o conhecimento era entendido como uma coisa que podia ser interna e externa, como a gente está falando, e não havia essa briga, nem a briga entre ciência e magia, e nem a usurpação, né, da magia no lugar de qualquer coisa vale, né? Não existia isso. Mas eu quero mostrar meu grimório. Esse é meu grimório. Ai, que lindo. E dizer que quando eu tinha 7 anos, sem sacanagem, tinha acabado de ser alfabetizada, é a única explicação que eu tenho para por que essa carta se chama Grimório. Eu quis pegar um caderno e escrever um livro de bruxa, porque eu achava que eu era bruxa, hoje eu tenho certeza, mas na época eu só achava, e aí eu abri um caderno e escrevi livro de bruxa. E aí eu escrevi 2 páginas desse livro de bruxa, depois eu esqueci, mas o que eu fazia, eu lembro que eu fazia assim, tipo, eu comecei a reverenciar o que acontecia ao meu redor e o que eu aprendi. Então, por exemplo, eu estava indo para a escola e eu tinha uma. Isso aqui não é uma folha, não sei, tinha uma folha. Aqui tem uma pena. Não, nunca que eu encontrar uma pena indo para a escola no meio da Arquias Cordeiro, aqui no Caxambi, no Meia, mas digamos, uma folha. Aí eu encontrava, aí eu pegava e anotava. Hoje eu encontrei uma folha. Essa folha era assim, 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 assado, e eu descrevia o melhor que eu podia com o meu vocabulário, assim, a cor, as ranhuras, não sei o que lá, porque na minha cabeça, quando eu comecei esse grimório, se eu desse atenção para a observação e o que eu ia percebendo de coisas que me afetavam, mas que ninguém dava importância, é difícil até de explicar. Depois eu ia ter um acúmulo de conhecimento que era só meu. E eu não sabia que o livro de bruxa se chamava Grimório, porque em toda a representação de bruxa da Idade Medieval para cá, chamam o livro das bruxas de Grimório, né? E alguns manuais de interpretação de cartas, quando associadas à bruxaria, também são Grimório do Tarotal, Grimório do Tarotal. Aí passou mais um tempo, eu vi comecei a ver séries de bruxa e ler coisas de bruxa e descobri essa palavra. Então eu acho que nessa carta, o nome da carta é Grimório, por causa dessa minha relação com o livro das bruxas. E eu sempre tive essa relação assim que era com ou sem esse nome, mas eu acho o nome bonito, assim. Eu sempre tive essa relação assim, olha, quase um medo assim de perder o que eu estava aprendendo, o que eu estava sabendo naquele dia. E eu sempre soube que se eu escrevesse, e para mim funciona assim, eu não perderia, né? Eu sempre fui aquela pessoa que escreve na agenda para não esquecer. E nunca mais abre a agenda. Mas se não escrever na agenda, aí esquece. Porque tem essa coisa do poder da escrita e de lembrar até às vezes como está a página. Então eu escrevia para dar formato textual àquilo e nunca mais escrever, desde pequenininha. Nunca mais esquecer, desde pequenininha. Fala. Não, isso que você está me falando me lembrou, eu acho que é um conhecimento muito útil esse, então eu queria trazer aqui para o programa.
que a gente fala dessa história, né, do conhecimento, e eu mesmo trouxe aqui como algo que vem de dentro e precisa abrir uma porta. Às vezes pode parecer um pouco misterioso demais ou espontâneo demais. E uma vez a gente participa, né, Sabine, do movimento humanista, e tinha uma coisa que a gente fazia lá que era muito interessante, que era uma forma de sintetizar experiências e aprender com as próprias experiências. O que acontece? A gente vive muita coisa e a gente não dá tempo de digerir o que a gente vive, né? Então, muito desse conhecimento interno, até para desmitificar um pouco, né, para não parecer, nossa, de que caverna vem, vem de um esforço, de uma intenção e de um trabalho de digerir o que a gente vê. Você estava falando aí do diário, né, do Grimório, me lembrou isso. E qual é o método? Né? Tem um método que é, primeiro, uma descrição. Então, primeiro você escreve tudo o que aconteceu, com todos os detalhes que você quiser, né? Não economiza nada, porque é que nem quando você chega e conta meio desordenado, conta tudo. Até você sentir que deu conta da experiência inteira. Né? Depois faz um resumo. O que é resumo? Né? Você olha os principais pontos e resume. O resumo é aquele todo, só que em menos palavras, para você ter aquilo um pouco mais compactado. E nesse processo de descrever e resumir, vem a síntese. A síntese não é o resumo do resumo. A síntese é o espírito da coisa. A síntese é quando você faz, né? E aí você consegue trazer com menos palavras ainda o que é aquela informação. Né? Que até quando a gente vai escrever um roteiro, quando fala assim, faz uma sinopse, aí o pessoal quer começar com a sinopse, fala, gente, você não Cara, começa. eu pensei exatamente a mesma coisa. Porque hoje em dia, quando você vai. Eu trabalho muito como roteirista, né? Esse ano um pouco menos, mas aí o pessoal pede logline, né? Tem um outro nome, storyline, mas hoje em dia o pessoal usa muito logline. E aí tudo tem que caber numa frase só. E eu aprendi a fazer. Mas, assim, a lógica é completamente inversa. Na literatura é muito mais confortável para mim, porque, em geral, você precisa saber a história toda, para daí, com cuidado, extrair um argumento que tem um pouco mais, né, um número um pouco maior de páginas, e aí depois você faz uma sinopse, e aí depois você chega numa logline, e daí depois você faz a frase de venda. Senão, assim... Porque isso, assim, nossa, então é sobre isso, né? Exatamente, então assim, um é processo sobre de isso. criação. E às vezes você vai falar a história. Tem uns livros muito bons de escrita de roteiro, é que eu esqueci o nome aqui, que eles invertem esse processo. Eles pedem para você fazer muito mais chuva de ideia. Não exatamente aqui como a gente está falando, né, desse jeito, porque não é do mesmo lugar, mas a solução que eles dão para você chegar a uma logline, uma storyline, é justamente você escrever muito antes. Eu falar, tá. Porque aí vem a questão do conhecimento interno, também como uma coisa que é trabalhada para que se chegue nisso, né? Não é assim, conhecimento interno, apertei aqui a testa. Não, você vai buscando, é um trabalho que você realiza também. E esse conhecimento, quando vem, ele vem porque você está trabalhando para que ele venha, né? Você está se empenhando, você está dedicando todo o seu ser ali para isso. Seja ele uma síntese do que você aprendeu, né? Seja ele alguma coisa nova que vem mesmo, mas isso que eu queria dizer, sabe? Existe um método, existe uma imersão necessária. Isso não vai cair do nada, né? Se você não está ali dedicado a isso. E é muito importante a gente fazer isso, né? Porque a quantidade de coisas que a gente vive. Eu, por exemplo, eu passei uma semana agora vivendo experiências múltiplas e muito novas, né? Eu quero ter um tempo para escrever sobre isso, sintetizar isso, porque senão é muito possível que eu já parta agora, volto para minha rotina, volto para o meu cotidiano, de repente aquilo ficou lá. E eu não perco isso, né? Isso está dentro de mim, mas ao mesmo tempo, se eu não sintetizo, né? Se eu não reflito sobre isso, se eu não dedico um tempo para olhar Fica para essa acessível, experiência, isso né? fica solto. Né? Não fica acessível, assim. Então, acho que é importante também pensar, né, dentro do nosso cotidiano, o quanto de tempo a gente dedica para essa digestão.
né? Porque parece que a gente tem que ser sempre pegando alguma coisa nova, pegando uma coisa nova, pegando uma coisa nova. E assim, quando é que eu vou digerir isso? Né? Quando é que eu vou processar isso? Ver o que mais tem. E esse tempo é difícil, porque ele é um tempo que, para as coisas como estão colocadas, ele parece um tempo perdido. Ah, você já viveu, pronto, parte para outra. Ah, peraí, eu estou digerindo. Exatamente o que tem na sua cena, né? Na cena que você trouxe hoje, né? É, né? Que ela para e fala, e pergunta, tá, mas eu tô esperando o quê? É, Né? é. O que eu tenho que fazer agora, né? O que eu tenho que fazer? É isso. Esse não fazer, né? Mas também não é um não fazer disperso, é um aprofundar ali naquilo, né? Que é um espaço de reflexão, um espaço de digestão mesmo. E é interessante, porque assim como o alimento, a gente só se nutre do que a gente digeriu, né? Olhando até para o sistema digestivo. O que traz a nutrição é o que a gente sintetizou daquilo. Então, se a gente não para sintetizar, a gente não está se alimentando das próprias experiências. A gente está acumulando fatos e vai partindo para outra, que é uma coisa muito da sensação, né? Das sensações. E eu lembro muito do gênero melodrama, que uma vez eu estava lendo sobre melodrama, e é tudo muito das sensações. Vai acontecendo coisa, vai acontecendo coisa, vai acontecendo coisa. Chega uma hora que você nem lembra mais o que aconteceu. Né? Tipo uma montanha russa. Você vai tendo um monte de sensação, você nem viu por onde você passou. Né? Você não consegue nem descrever o percurso. E tudo bem, tem hora que tudo bem. É isso, eu quero ter uma sensação, mas se eu não paro nem para digerir o que foi a sensação, já parte para um outro, a impressão é que eu estou sempre com fome, porque e ao contrário, né? Se com um pouco de experiência eu reflito sobre aquilo, eu vou aprofundando na experiência, eu vou colhendo dessa experiência um conhecimento que também tem a ver com as minhas reflexões sobre aquilo. A gente se nutre com o que a gente tem, né? Porque a nutrição vem também desse processo de digestão e reflexão e esse conhecimento que vai vindo de dentro. E conforme a gente vai vivendo nesse lugar, vai sendo, às vezes não é uma coisa gostosa, como você falou, às vezes também aparecem percepções, porque aparece tudo, né? Aparecem percepções de tudo. Mas a gente vai tendo uma sensação, assim, de que, nossa, que riqueza, né? O que mais tem aí? De estofo, né? Porque eu acho que quando você, independentemente de estar gostando ou não estar gostando, eu acho até que importa pouco nesse caso. Mas posso ser eu, pode ser só eu, assim, minha visão. É, quando você vai valorizando, né, valorando aquilo que você sabe, dá uma sensação de estofo. E esse estofo, ele é completamente independente de qualquer retorno externo. Isso eu acho que foi a coisa mais valiosa que eu aprendi nos últimos anos nessa jornada, né? Que envolve muita escrita e que envolve repensar as coisas que eu escrevo para fora, mas muita escrita para dentro também, assim. Laudas e laudas nesse processo de processamento, né? Gente, eu estou falando tanto processo hoje, eu acho que é porque isso é muito processual mesmo, isso é muito eterno, assim. Mas a coisa mais importante que eu aprendi foi isso, assim, quando você valida isso que vem de dentro, você valida, é quase como se você desse estopa para o bonequinho. Eu vou falar uma imagem muito esquisita agora. Quando eu estou muito ansiosa e vivendo muito baseada nas percepções externas, eu me sinto vivendo assim da minha pele para fora, sabe? Tudo me puxa, eu sou um saco solto ao vento, não tem nada dentro de mim, é um vazio, um negócio, e parece que eu estou muito, né? Leve, mas não de um jeito bom, assim, sem centramento, jogada no vento. Isso te dá preenche o bonequinho, por isso que eu estou falando preenche o bonequinho de estopa, vai aterrando o bonequinho. Eu tenho essa imagem do bonequinho. Botou um negocinho para o bonequinho poder ficar assim, que é muito legal, porque você pode estar muito mal, mas você não sofre da mesma maneira. Você tem uma noção de onde está vindo e até de por que está se repetindo e até de como lidar com isso. E até de que
é necessário, e de várias outras coisas. Não vou ficar, assim, cagando regra, porque acho que para cada um é diferente, mas para mim é essa sensação de que eu posso estar na pior das ventanias, mas eu já não estou mais no saco ao vento, sabe? E, É, e isso vem de um trabalho acumulado, processual, como eu estou repetindo 1000 vezes aqui hoje, que para mim parte muito da escrita, de todo esse processo que você falou, e que era uma coisa que eu senti e fazia desde muito antes da minha participação no movimento humanista, e desde muito antes de eu me entender como escritora, era uma coisa de querer ver ali plasmado, sabe? Meio sem método mesmo, para eu poder ter alguma coisa que, né, fora de mim, mas vinda de dentro de mim, para pegar e para dizer, olha, isso sou eu. E até no método que a gente já comentou aqui, eu, em algum momento, não sei que temporada que estou, enfim, sei, é, que é aquela coisa de você escrever 3 páginas todo dia. Eu tenho algumas pessoas ao meu redor fazendo isso, né? E, e o retorno que elas mais têm me dado, assim, nossa, mas que importante tirar esse tempo para si. Eu achei que eu não ia ter nada para falar, para dizer, para escrever, né? E aí, de repente, a pessoa percebe que tem coisa dentro dela, entendeu? Perceber que tem coisa dentro de você em si já é muita coisa. Dar um tempo para si mesmo, dar um tempo para se registrar, já é milagroso, assim. É muito milagroso, eu acho. é isso. E vai abrindo Eu acho que campo, né? acabou, cara. É Acabou. isso. Tempo. Registrem-se. Pronto. Registrem-se. Registrem o que vocês sabem. Apliquem o que vocês sabem. O mundo precisa de vocês. Mas isso é importante, É né? isso. Porque, assim, acho que a gente já falou disso aqui. Eu sei que estamos encerrando, você vai mostrar a carta. Mas eu acho que isso traz também uma resposta para quando a pessoa fala assim, mas já escreveram tanta coisa, né? Tudo já foi escrito, tão melhor, por que eu vou escrever? Porque o conhecimento que você tem, só você tem, né? Essa Você brecha não por onde escreveu você... tanta coisa. Hã? Você não escreveu tanta coisa, pessoa que É, está nos ouvindo, assistindo. os seus downloads são só seus, né? A brecha por onde você olha a realidade é só sua. E pode ser que essa sua brecha seja importante para algumas pessoas. Né? Quem diz que já está tudo escrito? Né? Quem diz que todas as histórias já foram contadas? Então, é muito limitador, né? Pensar assim. É muito gostoso você pensar que cada pessoa tem um acesso a um baú de tesouros diferente, né? E cada um que se permite acessar isso, na verdade, tá trazendo um conhecimento único para o mundo, né? Está trazendo uma pecinha nesse grande mosaico que é a sabedoria universal. Você está trazendo a sua contribuição, porque você foi lá buscar. Isso é importante, né? O que te cabe buscar só cabe a você. Ninguém vai pegar o que é seu. Ninguém vai acessar o conhecimento que você acessa. Por mínimo que seja, por mais idiota que você pense que é, porque nunca é, né? Você fala assim, ai, mas que bobagem isso aqui. E de repente para o outro não é uma bobagem, né? E nem para você, porque com certeza não é, né? Então, É, acho que é legal também, sabe? Essa imagem. Cada um que vai, mergulha, acha uma caixinha diferente, com tesouros únicos, vai colocando isso num grande desenho. E a gente também se alimentando disso, e sintetizando isso, né? Quanto mais gente mergulhar dentro de si, mais rica vai ser a humanidade, porque a gente percebe também essa profundidade, e essa é uma forma que a gente tem de não ser teleguiado. Porque quando você sim. começa a ter acesso ao seu conhecimento, às suas percepções, é mais difícil você ser influenciado. Né? É. E isso, bom, nem vou começar a entrar nesse assunto aqui, É porque a tal da estofa, é a tal da estofa. exatamente, que a gente começa a ficar 3D, né? Porque esse É, bonequinho sem estopa, ele é chapado, assim, e ele tá realmente uma folha ao vento e sujeito a tudo que é genérico, todo conhecimento genérico, né? Enfim, é isso. bom, Próxima e última carta. estou mostrando a última carta. A carta que a Cláudia gosta. Festa na Floresta.
que tem mulheres dançando na floresta. A carta Festa na Floresta diz: enfim, chegamos ao lugar de onde partiremos. Eu amo essa frase. Muito bem. É isso. Baila, corujas e Semana que vem, gente. Gente, vamos terminar em dança na floresta, hein? Preparem-se Vamos para a ter- próxima semana, vai ser uma delícia. Sabine, muito obrigada mais uma vez por essa conversa. Obrigada, Cláudia. Até semana que vem. Beijos, gente. Sintetizem, hein? Beijo.